A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Gálatas capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 7 ao 9, diz assim: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, e o que semeia do Espírito colherá a vida eterna.
E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém. Uma das coisas que mais em minha vida algumas vezes trouxe conflito na minha mente foi o fato de que muitas vezes eu pensava que o ímpio ou que o homem que fazia determinadas coisas, na verdade acabava não recebendo o resultado daquilo que ele fazia. Este conflito que muitas pessoas têm em sua mente, era um conflito que estava na mente de um homem, lá no Salmo 73, um homem chamado Asaf. Ele tinha um conflito em sua mente que ele disse para Deus: Deus, eu não consigo entender determinadas coisas, eu não consigo entender porque eu olho para a vida do homem que não ama ao Senhor, eu olho para a vida do homem que não teme ao Senhor, eu olho para a vida do homem que não obedece à palavra do Senhor, e aparentemente tudo está dando certo na vida dele. Este homem, ele cada dia está melhor, as suas aplicações financeiras cada dia rendem mais, a sua família cada vez engorda mais, ele goza de saúde, ele goza de favor diante dos outros, a sociedade o aplaude, ele é bem recebido em todos os lugares, ele se veste de orgulho. Senhor, eu não consigo entender porque este homem que é ímpio, um homem que é mau, um homem que desobedece a tua palavra, um homem que desobedece a Bíblia, e ainda assim eu vejo que este homem prospera, e eu não entendo, Senhor, estas coisas. E ele algumas vezes passava por algumas aflições. E o salmista ele fala: Senhor, algumas vezes eu passo por aflições, e eu sirvo ao Senhor, e eu amo ao Senhor, e eu procuro obedecer ao Senhor, e eu procuro honrar ao Senhor. Então eu não consigo entender porque este é um conflito que já vem há milhares de anos e que por alguma vez também entrou em minha mente. Eu pensar: Senhor, eu não consigo entender tais pessoas que estão no meio do teu povo e eles fazem coisas que não deveriam fazer, eles andam de maneira que não deveriam andar, eles falam coisas que não deveriam falar, as suas atitudes são de tal maneira que não deveria ter, e aparentemente parece que eles são abençoados, aparentemente parece que eles prosperam, aparentemente parece que tudo na sua vida dá certo, e isto muitas vezes passa pela mente das pessoas. Mas a Bíblia diz: ninguém se engane, que Deus não deixa se escarnecer, Deus não deixa que o homem zombe dele por muito tempo. O homem pode zombar de Deus por algum período em sua vida, e ele pode dizer: olha, eu não preciso de Deus, eu vou viver do jeito que eu quiser, eu vou fazer aquilo que eu quiser, eu vou viver o tipo de vida que eu quiser, e não importa, eu não quero saber nada de Deus, eu não quero saber nada da Bíblia, e não me interessa esta conversa de evangelho. Mas a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer por muito tempo. A Bíblia faz uma declaração que é uma verdade, é um princípio, que aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, é exatamente aquilo que ele vai colher em sua vida também. Se ele semeia coisas ruins, ele vai colher coisas ruins. Isto vai acontecer sempre, porque esta é uma lei, meu amado. A Bíblia diz lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Ele diz que produza a terra e produzam os animais segundo a sua espécie, e todas as coisas produzem de acordo com a sua espécie, tudo produz de acordo com a sua semeadura, toda colheita ela é resultado de uma semeadura. A Bíblia já diz isto. Então os nossos olhos estão podendo ver estas coisas. Se você planta maçã, você colhe maçã. Se você planta algodão, você colhe algodão. Se você planta feijão, você colhe feijão. O homem tem filhos, homens, seres humanos. O macaco tem
crias, né? A macaca lá gera macacos, o cavalo, a égua gera cavalos e assim por diante. Cada coisa produz segundo a sua espécie, a natureza produz segundo a sua espécie, porque Deus determinou isto. E a Bíblia diz que enquanto durar dia e noite, enquanto durar sol e lua, enquanto durar esta terra, não deixará de haver sementeira e colheita, não deixará de haver tempo de semear e tempo de colher, porque isto é um princípio da palavra, meu amado. E Deus está dizendo aqui nas Escrituras que muitas vezes o homem se engana pensando que ele vai ter um tipo diferente de colheita daquilo que ele plantou, mas realmente ele está enganado. A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer, portanto não se engane, porque você vai colher exatamente aquilo que você semear nesta terra, e nada mais. Asaf pensava: eu não entendo, porque o ímpio não colhe aquilo que ele planta. Ele planta a maldade, mas ele não colhe aquilo. Ele age com perversidade, mas tudo vai bem. Ele oprime as pessoas, mas parece que nada acontece com ele. Ele é cheio de violência, a sua casa é cheia de violência, mas parece que nada dá errado para ele. E aí Deus está dizendo na palavra: olha, não se engane, não se engane, meu querido. Não tenha dúvidas. Não deixe o teu coração ficar iludido, porque exatamente aquilo que você plantar é exatamente aquilo que você vai colher. E isto é uma lei que está estabelecida por Deus. Este é um princípio eterno e que nunca vai mudar. É a palavra do Senhor que jamais muda. E exatamente aquilo que o homem planta em sua vida é exatamente aquilo que ele vai colher em sua vida. Exatamente aquilo que o homem semear nesta terra é aquilo que ele vai colher aqui nesta terra também, e na vinda que há por vir também, porque a Bíblia também diz que há uma vida que há por vir também. Você vai colher exatamente o que você plantar. Se muitas pessoas plantam de maneira errada, é aquilo que elas vão colher. Aquelas pessoas que plantam sementes que não deveriam plantar, elas vão colher aquelas coisas. Na verdade, a Bíblia, quando começa a falar da parábola do semeador, ele diz: o semeador semeia a semente. E diz que toda semente, toda palavra, a palavra que é pregada é uma semente, ou todas as coisas da verdade que nós fazemos em nossa vida, nós estamos semeando. Meu amado, durante todo o tempo, nós estamos semeando alguma coisa. Quando eu falo com você, eu estou semeando alguma coisa. Quando você trabalha, você está semeando algo lá no teu trabalho. O teu esforço em estudar é uma semeadura que você está fazendo, plantando agora, mas que um dia você vai colher o teu esforço que você teve hoje. Ou seja, a nossa vida inteira é um semear e é um colher, é um semear e é um colher, é um semear e é um colher. Em tudo que nós fazemos, para o lado que nós nos voltamos, nós estamos semeando. O fato de nós sorrirmos para alguém, nós estamos semeando um sorriso para aquela pessoa, e nós vamos colher alguma coisa em consequência daquilo que nós semeamos. A nossa vida inteira é um semear, todo o tempo, o tempo todo. Muitas pessoas semeiam um tipo de coisa e eles pensam que irão colher uma coisa diferente. Muitos homens, eles no mundo aí fora, no mundo dos negócios, eles pensam: bom, eu vou agir de tal maneira, e aquilo ninguém vê, aquilo ninguém sabe, aquilo Deus mesmo não se importa, aquilo a pessoa que trabalha lá comigo nunca vai saber, o meu patrão nunca vai saber. Mas no mundo espiritual ele está semeando determinadas coisas, e a Bíblia diz que exatamente aquilo que ele semear é aquilo que ele vai colher, ainda que ninguém tenha visto nada, ainda que a tua semeadura seja em secreto, ainda que o pastor não tenha visto, ou ainda que qualquer ser humano tenha visto você. A Bíblia diz claramente que aquilo que você semear nesta terra, exatamente é aquilo que você vai colher. Então, meu amado, tome cuidado com as coisas que você semeia, aprenda a semear de maneira correta, aprenda a semear o que é certo, aprenda a semear o que honra a Deus, porque então você vai colher aquilo que você quer para a tua vida de melhor. Às vezes as pessoas semeiam coisas e colhem mais tarde. Eu estava vendo alguma coisa que as pessoas acabam colhendo porque semeiam de maneira errada.
Muitas vezes o pai, ele colhe o desprezo do filho quando o filho se torna homem, porque ele semeou a vida inteira coisas erradas na vida do seu filho. Ele semeou coisas que não deveria semear. A pessoa muitas vezes fala para o seu filho palavras que não deveria falar. Então ele fala: você é um imprestável, você é um tolo, você é um idiota, você é um burro. E semeia muitas coisas no coração daquela criança. E um dia aquela criança vai crescer, e aquele pai vai colher coisas que ele não gostaria. E muitas vezes ele pensa: puxa, eu dei o melhor para este filho, eu dei comida para ele, ele estudou nas melhores escolas, mas agora eu não sei porque ele age desta maneira. Mas muitas vezes ele está agindo desta maneira porque foi colocada no seu coração uma semente errada, e a semente, quando cai, ela sempre vai produzir frutos. Todas as vezes que você semeia alguma coisa, aquela semente vai produzir fruto. Muitas vezes aquela árvore vai crescer até um determinado tamanho e você pode cortá-la, mas muitas vezes aquela árvorezinha vai crescer e vai dominar a vida daquela pessoa, e não tem como aquela pessoa arrancar aquela árvore, e aquela é uma árvore má na vida daquela pessoa e vai acabar destruindo a sua vida. Então a Bíblia diz: olhe para as coisas que você semeia, porque você vai colher exatamente aquilo que você semeia. Então Deus não se deixa escarnecer, meu amado. Aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher também. Versículo 8 diz que o que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Você pode semear coisas ruins. A Bíblia diz que há um tipo de gente que semeia coisas para a carne. O que é isso? Semeia coisas carnais. Semeia coisas erradas. Aquilo que ela planta é maldade, é inveja, é ciúmes, é adultério, é prostituição, é alimentar as coisas carnais, é alimentar os desejos carnais que estão contrários à palavra de Deus, é viver uma vida errada. E muitas vezes eles semeiam coisas erradas em seu casamento, e depois eles chegam para o pastor e eles falam: pastor, eu não sei o que acontece, porque o nosso casamento não dá certo, nós já tentamos várias coisas, mas muitas vezes o tipo de semeadura que eles fazem é uma semeadura errada. Eles semeiam ódio, eles semeiam discórdia. O marido fala mal da esposa, a esposa fala mal do marido, o marido critica a esposa para outras pessoas, a esposa critica o marido para outras pessoas, e eles semeiam aquele tipo de semente, e depois o casamento deles é um fracasso, porque eles estão colhendo exatamente aquilo que eles estão semeando. Meu amado, a Bíblia diz que aquele que semeia para a carne, da carne vai colher destruição, da carne vai colher corrupção, da carne vai colher morte. E todas as pessoas na Bíblia que semearam para a sua carne acabaram a sua vida de uma maneira trágica. Muitas vezes as pessoas colhem coisas como consequência. Depois elas vão para a igreja e elas choram, elas vão lá para o culto e elas choram, e elas pedem oração para o pastor, e elas frequentam a fila de oração, e elas falam, pedem para todo mundo orar por elas, mas muitas vezes a oração não é respondida, muitas vezes a situação não é solucionada, e muitas vezes é porque ela tem semeado uma semente errada em sua vida, e ela está colhendo aquele tipo de coisa que ela semeou em sua vida. Meu amado, porque a Bíblia é clara, Deus não se deixa escarnecer. Se o homem semear coisas erradas, ele vai colher coisas erradas. Se o homem semear ódio, ele vai colher ódio. Se o homem semear para a sua carne, ele vai colher para a sua carne. Se o homem semear coisas más, ele vai colher coisas más. Se o homem semear o adultério, ele vai colher destruição em sua vida. A Bíblia diz: não se engane, meu amado, não se iluda, não pense assim: bom, eu vou colher, eu vou semear isto, mas isto eu jamais vou colher. A Bíblia diz que isto não é verdade. Você vai colher exatamente aquilo que você semear. A Bíblia diz em Jó capítulo 4, versículo 8: os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo eles colhem. Em Oséias capítulo 8, versículo 7: semeiam ventos e colhem tempestades. Provérbios 22, 8: o que semeia perversidade colhe males. Essa palavra jamais pode mentir.
O salmista, ele diz lá no Salmo 73, eu olhei, eu pensava, Deus não é justo, porque eu vejo o ímpio agindo assim e ele não colhe nada. E eu muitas vezes eu vejo lá, Senhor, eu oro, eu busco ao Senhor, e algumas vezes eu tenho aflição, mas ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei diante da casa de Deus, e eu cheguei ali no altar, eu derramei o meu coração. Ele diz, Senhor, os meus pés, os meus passos quase se resvalaram, os meus pés quase se desviaram. Eu pensei, de que adianta eu servir ao Senhor, porque aquele homem faz tantas coisas erradas e ele não colhe nada, e eu estou fazendo certo, mas aparentemente também parece que eu não estou colhendo nada no momento. Mas ele diz, até que eu entrei na casa do Senhor, eu olhei para Deus, eu derramei o meu coração diante de Deus, e eu vi que o caminho desses homens é um caminho escorregadio, eu vi que eles estão suspensos por um instante, eu vi que eles podem cair a qualquer momento, mas por outro lado eu vi que o Senhor sustentava a minha vida com a sua mão, eu vi que o Senhor segurava a minha vida. Meu amado, muitas vezes o olho natural não vê o que é a realidade, muitas vezes os nossos olhos naturais estão vendo apenas as coisas que acontecem aqui, mas há uma coisa, uma consequência que vai vir depois, que vai ser a colheita das coisas que nós estamos semeando aqui nesta terra, e não tem saída. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se ele semear para a carne, ele vai colher a morte. Se ele semear para a carne, ele vai colher a morte. Seja ele pastor, seja ele diácono, seja ele presbítero, seja ele evangelista, seja ele cristão, seja ele não cristão, conheça a Deus ou não conheça a Deus, tema a Deus ou não tema a Deus, aquilo que o homem plantar é exatamente aquilo que ele vai colher em sua vida. A Bíblia fala que havia um homem na Bíblia, um homem muito rico, e a Bíblia diz que ele se banqueteava todos os dias, a sua vida aparente era uma festança só. Todos os dias ele tinha festa em sua casa, abria, digamos, os melhores vinhos, tinha os melhores prazeres, gozava das delícias desta terra, mas ele dizia no seu coração, eu não preciso de Deus, eu não quero saber de Deus. Um homem que muitas vezes fazia coisas que não deveria fazer, e a Bíblia diz que ele viveu uma vida próspera, e lá na porta daquele homem tinha um outro homem, que era um homem pobre, era um homem mendigo, era um homem chamado Lázaro, e a Bíblia diz que um dia os dois morreram, e aquele homem pobre foi levado até o seio de Abraão, e que era o céu, e aquele homem rico foi para o Hades, e a Bíblia diz que lá no Hades, no inferno, aquele homem, ele olhava e ele via ao longe, aquele homem pobre, Lázaro, que estava lá no seio de Abraão. Ele falava, olha, por favor, Lázaro, molhe o seu dedo e refresque a minha sede, porque eu estou com sede. E Abraão depois falou para ele, olha, você está recebendo exatamente aquilo que você plantou, porque, meu querido, aquilo que a pessoa planta, ela vai colher. Muitas vezes aparentemente ele não colhe nesta terra, muitos homens morrem, eles colhem consequências sim nesta terra, mas muitos homens morrem e ainda não colhem tudo o que eles deveriam colher, e muitas pessoas vão colher por toda a eternidade a sua desobediência a Deus, a sua desobediência à Bíblia. Essas pessoas vão colher eternamente, porque a Bíblia diz que há um juízo eterno, a Bíblia diz que há um tribunal, a Bíblia diz que há um julgamento de Deus que todo ser humano vai ter que passar, e um dia todos os homens vão ter que comparecer diante do Senhor para dar conta das suas vidas. E a Bíblia diz que aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Aquele que semeia para o pecado vai colher destruição, morte, tragédia, miséria e nada mais. A Bíblia também diz que aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A Bíblia está dizendo que quando eu semeio fidelidade, eu vou colher aquilo também. Quando eu semeio oração, eu vou colher aquilo também. Quando eu semeio honestidade, eu vou colher aquilo também. E muitas vezes nós semeamos, nós vivemos de uma maneira reta, nós honramos a Deus, nós amamos ao Senhor, e muitas vezes parece aparentemente que nós não estamos colhendo nada daquilo. Muitas vezes a gente fica em conflito, muitas vezes lá no coração do homem é um conflito, e a pessoa fala para Deus, Deus querido, eu tenho sido fiel ao Senhor,
Senhor, eu tenho sido íntegro, eu tenho orado, Senhor, eu tenho obedecido a palavra, Senhor, eu tenho amado ao Senhor com toda a minha vida, mas parece que eu não colho aquilo que eu deveria colher. Meu amado, não se engane, porque você vai colher aquilo que você está plantando, e se você está plantando no Espírito, Deus vai dar a colheita para a tua vida daquilo que você está semeando nesta terra, meu amado. Isto é infalível. Aquilo que você planta, você colhe.
Você não pode perder David Lawrence, maestro e arranjador da Hosanna Music, e Grester Thompson, um dos maiores bateristas do mundo. De 31 de outubro a 3 de novembro, na Comunidade Evangélica do Rio de Janeiro. Ligue 011-285-6993 e dias 4, 5 e 6 de novembro na Igreja Bíblica da Paz, São Paulo. 291-3167, 291-3915. A ABEC, Associação Brasileira de Editores Cristãos, tem o prazer de convidá-lo para o evento mais importante do meio editorial evangélico, o Prêmio ABEC de Literatura 96, uma homenagem a grandes obras e autores evangélicos. Dia 8 de novembro, às 7h30 da noite, na Rua Abílio Soares, 367, Metrô Paraíso. Informações 011-223-6528. 011-223-6528. Prêmio ABEC 96. Não perca!